Vamos ver como nós podemos utilizar a tabela de preço no Frente Web. Basicamente, são duas formas. Nós temos a utilização por operação ou por item. Nós podemos configurar e vai utilizar aquelas tabelas de preço que foram cadastradas lá através da ação de cadastro tabela de preço que você com certeza assistiu na aula anterior. Bem, as configurações que tem, nós temos configuração da operação e configuração no usuário. A configuração na operação, nós temos duas configurações. Uma está relacionada quando eu resolvo fazer o preço por operação. Então, se é por operação, eu vou configurar aqui a tabela de preço. O próprio nome já indiquei que é por operação. Então, eu vou configurar a tabela de preço na operação. Então, você tem o local, você faz a configuração aqui da operação para configurar a tabela de preço. Então, aqui, ó. Nesse caso aqui, olha, eu posso configurar várias tabelas, aqui eu estou configurando a tabela 2, por exemplo, nessa operação aqui. Tá? E eu tenho a segunda situação, é quando eu quero fazer a venda utilizando por item. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer uma outra configuração. Então, tem duas configurações. Se for fazer por operação, é onde eu mostrei agora. Se eu quiser fazer por item, eu vou ter que configurar tanto a operação como o usuário. Então, na operação, eu configuro a situação onde eu digo que eu quero alterar os itens, a tabela nos itens. Vou pegar aqui. Então, você tem duas situações, pode utilizar a frente de caixa, por operação e por item. E aqui por item, vou fazer a configuração, frente de caixa, eu vou dizer que itens altera a tabela de preço. Também aqui nesse mesmo recurso de portal, eu vou fazer a configuração para o usuário. No usuário, eu vou dizer que eu quero que o usuário também ele utilize, vai utilizar a tabela de preço. Então, eu tenho que configurar a operação, né, e configurar o usuário. Isso se eu estiver fazendo por item. Se eu estiver fazendo por tabela, por operação, basta configurar a operação. Aí não preciso de fazer aqui alguma alteração relacionada com o usuário. Então, no usuário aqui, eu tenho a opção aqui no frente de dizer que esse usuário ele vai alterar preço também. Aqui são as configurações que eu faço. Né? Vamos dar uma olhada aqui na prática, como funciona. É só lembrando que eu tenho que cadastrar as tabelas. Né? Primeiro passo é cadastrar a tabela. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um produto aqui que já tem. Eu pego o produto aqui e vou verificar as tabelas que estão cadastradas nesse produto. Aqui, preço adicional, eu tenho aqui. O produto tem duas tabelas que estão sendo utilizadas, a outra não está sendo utilizada. E essa aqui é a tabela 2, que é a tabela tacarejo R$ 1,99, a tabela 3, R$ 2,00, e o preço do produto R$ 2,25. Então, são esses três preços que eu tenho relacionado a esse produto. E aí eu posso aqui mostrar as duas situações. Lembrando que, primeiro eu vou fazer aqui por operação. Por operação, você lembra que eu fiz a configuração na tabela 2. A tabela 2 lá é R$ 1,99, né? Então, se eu fizer aqui, eu vender pela tabela 2, o produto sai a R$ 1,99, na hora que eu fiz a análise do produto. E a outra opção que eu tenho é fazer por o item. Então, aqui eu tenho a opção de lançar por item. Ó. Vou pegar esse produto. Quando eu faço por item, a primeira coisa que ele faz é pegar a tabela 1, a tabela principal. Né? Pegou a tabela principal. Depois que eu lancei, eu posso fazer a edição. Vou editar e vou dizer que tabela que eu quero. Aqui apresenta quais são as tabelas. Eu tenho a opção tabela 1, 2, 3. Tabela 1 já é padrão. O que é que eu estou no item. Agora eu quero, por exemplo, vender na tabela 3. Então eu escolho aqui. Fiz a alteração, já assume aqui o preço, assume o total baseado no que eu mostrei. Então, são as duas situações que eu tenho. Né? Então, a opção de fazer automaticamente, pela operação, a opção de editar item a item. Né? Pode ser que numa lista, você, não, esse item aqui, aquele outro item ali, ele vai ser utilizado com tabelas diferentes.